Boa tarde, a paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu quero deixar uma palavra para você que está se sentindo sozinho, desanimado, que é aquele improvável, né? O improvável é aquele que Deus pega, né? Para mudar a história, a vida, para que seja testemunho dos feitos e da glória de Deus. Lá em Isaías 49:15 vai dizer assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não tenha compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Outra tradução fala: ainda pode uma mãe se esquecer do filho que mama, mas eu, todavia, não esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus colocou, né, no meu coração para poder gravar essa palavra, né, para alguém que precisa ouvir. Todos nós conhecemos a história de José, né? Todos nós sabemos que o que José passou, né? José, para ele se tornar governador do Egito, ele passou por um processo, né? José, ele não imaginava, né, que ele seria governador, né? Porque o processo é assim: o Senhor não nos revela lá no meio o que vai acontecer, o que a gente vai passar. Porque se o Senhor revelasse para nós, nós não ia querer passar, porque é doloroso. Nós sabemos que por conta de um sonho, José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado dentro da cisterna. E muitas das vezes é assim conosco também. Porque tudo aquilo que tem propósito, tudo que tem promessa, é passado pelo teste, é passado pelo processo. E muitas das vezes, né, a gente não entende. A gente não entende. A gente olha assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por conta de um sonho, né? Ele foi contar um sonho e ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, o que eu quero dizer para nós hoje? Às vezes, com a frase que eu vi, que é: não é pessoal. A unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Às vezes, do dia a dia, tal, as coisas só acontecem que não tem sentido, né? Você fica sem entender. Às vezes é uma perseguição, às vezes é uma inveja que a pessoa tem da sua vida, às vezes é perseguição no trabalho, às vezes é uma calúnia, às vezes é uma fofoca, às vezes é alguém que está te odiando sem motivo. É um tanto de coisa. Por quê? Por conta do propósito que você carrega. E muitas das vezes nós não imaginamos quão grande será. É por isso que muitas das vezes, quando eu tô falando assim, quando nós vivemos em sinceridade, a gente sofre ataques sem imaginar. Pessoas que são usadas pelo inimigo, são instrumentos do inimigo, pessoas que fazem obra de macumbaria, sabe? Umas coisas assim que você fica assim: meu Deus, eu não tenho nada, eu tô aqui passando pelo processo, mas na verdade, o diabo, ele vê lá, ele já sabe o que vai acontecer com você lá na frente, né? Ele sabia o que ia acontecer com José, né? Então por isso que veio a mulher de Potifar, tentando, né, seduzi-lo. E a gente vai ver na história, na nossa vida é a mesma coisa, situações que vêm para nos tirar do propósito, para nos tirar do foco, né, para que nós nos tornamos pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, né, pessoas que vingativas, sem afeto, sem amor no nosso coração, guardando mágoas. Isso tudo nos tira do propósito. E isso vem para nos ferir, vem para nos machucar, vem para nos entristecer, né? E às vezes você tá aí na sua casa passando por uma coisa semelhante, fala: Fabiana, eu não entendo, igual tem coisa na minha vida que eu não entendo, que eu não entendia. Só que assim, todo propósito, pode ver na Bíblia, toda pessoa que Deus escolheu, porque tem aquelas que Deus separa para viver o extraordinário, para viver o processo, viver o milagre e tal, a promessa e tal, o propósito. Todas essas pessoas marcaram a história daquela geração, né? E na nossa vida também é a mesma coisa. Às vezes o Senhor permite a gente passar por certas coisas, porque outras pessoas vão precisar de ouvir o nosso testemunho, porque só tem autoridade para poder falar aquele que vive, aquele que passa. Então por isso que a gente fica assim: meu Deus, eu não tô entendendo nada. O que está acontecendo? Eu tô dentro da minha casa, eu tô sofrendo, eu tô no trabalho quietinha, e tá me caluniando, isso, meus parentes tá fazendo isso por conta disso. Porque a presença do Espírito Santo, a sua vida com o Senhor, ela incomoda o inferno, sabe? Às vezes sem você não fazer nada, né? Só de você estar ali perseverando, levantando, sorrindo, isso incomoda. Por quê? O inimigo, ele quer nos ver como? Abatidos, para baixo, angustiados, né? Com mágoa no coração. Porque aí ele quer nos paralisar, ele não quer nos parar. Por isso que tem tanta prova para nos parar. Então, assim, o que eu quero falar, né? Diante dessas coisas, como a Bíblia falou, né? Que uma mãe pode se esquecer do filho que mama. O Senhor não esquece de nós. Às vezes você está no processo, às vezes você precisa ser compreendido e você não é. Às vezes as pessoas te caluniam, as pessoas te julgam, as pessoas te humilham, te rejeitam, mas isso faz parte do processo para você viver o propósito. Tem muita coisa na nossa vida, que os levantes, né, que acontece, a gente não entende, mas é necessário a gente passar por essas coisas. Às vezes você está esperando a ligação de alguém para te dar uma palavra, para te dar e não tem. Às vezes as pessoas sabem das suas dores, sabem da sua história e não tem ninguém fala nada com você. Mas Deus, ele te vê. Deus, ele te vê no secreto. Deus, ele vê a sua dor. Deus se importa com você, né? E às vezes nesse momento que a gente fica, que é um momento que Deus nos separa, que as pessoas se afastam mesmo, é um momento que Deus quer mostrar para nós que a graça dele nos basta. Que ele é suficiente. Às vezes a gente se sente sozinhos, né? Nós somos tão sozinhos, mas o Senhor, ele está ali do nosso lado. E o que eu quero dizer para nós, né? Porque todas essas coisas que acontecem, a gente precisa perdoar. A gente precisa continuar perdoando, a gente precisa continuar amando, a gente precisa continuar sendo o mesmo. Porque tem pessoas, os improváveis, né, eles são assim, as pessoas não dão nada. É aqueles que a sociedade zomba, ri, julga, calunia, despreza, aí o Senhor vem, pega uma história e honra, e muda o cenário, muda. Então, assim, às vezes o cenário da nossa vida hoje pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser humilhação, pode ser calúnia, tantas coisas. Mas isso faz parte.
Imagina, para pensar comigo hoje, né? Hoje, às vezes, você está num tempo de humilhação, né? Às vezes, no seu emprego, de rejeição, as coisas não estão dando muito certo. Às vezes, Deus fechou a porta, muitas coisas acontecendo, e o Senhor resolve virar a chave da sua vida, né? Aí o Senhor resolve mudar a sua história, né? Porque você perseverou, porque você... E aquilo que o Senhor fala para nós, é só nós que temos que querer acreditar. Porque outras pessoas não vão querer acreditar naquilo que Deus falou para nós. E às vezes no processo, é assim, você está no deserto, no vale, você não tem nada para oferecer. Então as pessoas que vão permanecer ali são as pessoas verdadeiras, são as pessoas de verdade. Porque quando você tem algo para oferecer, você fica assim de pessoas, ó. Se você for uma pessoa que tem alguma coisa ali, entendeu? O agrado da pessoa, você vai estar cercado. Quando você não tem, ou quando você começa a impor limites, você começa a colocar os nãos, você conhece as pessoas. Aí você fala, nossa, mas eu falei não pra pessoa, porque a pessoa só estava ali do seu lado por aquilo que você podia oferecer. Né? Questão materiais. Não é por conta da amizade, não é por conta do amor, não é por conta, mas que você tinha que oferecer. Isso é muito sério, nós precisamos ter esse discernimento, porque nós queremos estar cercados de pessoas, mas às vezes no processo o Senhor tira essas pessoas, né? E o Senhor seleciona de verdade. Então assim, hoje eu quero contar uma experiência, né, que eu tive, e muitas das vezes as pessoas, elas não respeitam a nossa história, sabe? Vai ter momento na nossa vida que vai ser assim. As pessoas não respeitam a história da gente. Às vezes a pessoa viu a gente ali, né, crescendo no Senhor, igual meu caso, né? As pessoas me viram crescer, me viram me guardar em santidade e tal. Mas tem momentos que a pessoa não respeita aquilo. Ela não respeita o seu momento alegre, o seu momento feliz, né? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida e tal. Mas eu quero dizer pra você que o Senhor, Ele vê você. Ele vê a sua dor, Ele vê aquilo que você sente. Você só precisa permanecer perseverando, sinceros diante do Senhor. E a palavra do Senhor fala que nós não nos justificamos. Quem nos justifica é o Senhor, sabe? Quem nos justifica é Deus. A gente só precisa permanecer em silêncio. Eu me lembro que quando eu noivei, antes de eu noivar, o Senhor usou uma pessoa para poder falar comigo. E, como diz a irmãzinha do coque, né? Nunca vi a mulher. E essa mulher foi na casa, né, na época, da tia do meu marido. E ela falou comigo assim, Deus vai te dar uma grande bênção, mas você vai passar uma grande luta. E nisso, o que acontece? Passou os dias, a gente esquece, né? Mas o Senhor, Ele nunca nos deixa, tipo assim, né? De qualquer jeito na situação, Ele sempre nos alerta. Quando eu noivei, eu não contei pra muitas pessoas pelas coisas que eu já estava passando. Então, assim, eu noivei, meus amigos, todo mundo ficou sabendo naquela hora. Por aquilo que eu já estava enfrentando, né? Porque eu fui muito assim, expor a vida demais e as coisas não dão certo. E muita coisa acontecendo mesmo, né? E aí, eu noivei. Quando eu noivei, eu conheci, Deus me mostrou quem era quem. Todos os meus amigos, toda a minha família, Deus me mostrou quem era quem. Sabe? Quem era quem. E aí, pessoas me falando palavras e tudo. E assim, eu comecei a ficar triste por aquilo, porque aí eu postei a foto, eu olhava, sabe, assim, tinha poucos comentários. As pessoas que eu achava, né, que ia alegrar comigo, não se alegraram. Eu casei bem na pandemia, aconteceu muitas coisas. E o Senhor foi me revelando aquilo, sabe? Foi me revelando. Pessoas que se levantaram, situações que aconteceram, e tudo e tal. E eu chorava quando eu casei. Essa aula que o mais difícil é convivência, nessa adaptação. Eu chorava todos os dias, perguntando por que Deus quer aquilo que aconteceu comigo. Por que as pessoas fez aquilo comigo? Por que fulano agiu assim? Família minha, que me viram crescer, não respeitaram a minha história. Pessoas que falaram mal de mim, falaram mal do meu marido, falaram mal do casamento. Muitas coisas aconteceram. Sem saber, sem me ligar, pra ver se precisa de alguma coisa, que tá, sabe, na pandemia, fecha decreto, aquela situação. Eu fui muito abençoada por Deus, porque assim, Deus me deu tudo do meu casamento. Eu não tive gasto com nada, Deus me deu tudo. Usou pessoas, amigos meus, pessoas também que eu nem imaginava, Deus fez. Mas eu passei por essa situação. Pessoas se levantando, pessoas me falando palavras, muita coisa aconteceu. E aí eu casei e eu chorava todos os dias, perguntando para Deus por quê. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foi chamado sem propósito. Naquele momento a gente não entende, né? E o maior, assim, como eu posso falar? O maior resultado daqueles que nos caluniam, daquilo que nos levanta contra a nossa vida, é os frutos de Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida, né? E aí eu chorava, Senhor, por quê? E aí eu lembro que um dia eu fazendo a faxina na casa, casei, né? Fiz uma faxina na casa da irmã. Eu sentei assim num calçadinho que tinha lá, eu lembro até hoje. Eu chorava, e eu falava, Senhor, eu só queria deitar no seu colo e chorar. E eu fui na igreja, no culto, quando foi à noite, uma irmã que eu nem conhecia, nunca vi ela. Ela começou a cantar aquela música assim, vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar, está doendo, mas não vai. Essa irmã começou a louvar assim, e eu me derramei diante da presença de Deus. Ela desceu lá de cima do altar, e veio até mim, me abraçou e disse assim, vai passar. E nisso, antes disso acontecer, bem no início, né, o Senhor tinha usado uma irmã também para poder falar comigo, que tinha pessoas que era muita calúnia sobre a minha vida, mas o Senhor, Ele estava me justificando. E eu sabia quem eram essas pessoas caluniadoras, né? Então, assim, pessoas que me viram crescer, mas não amaram a minha vida, não se alegraram. Porque eu penso assim, independente da situação, do que seja, o que a gente concorda, o que a gente não concorda, a gente não pode se tornar juiz da vida das pessoas.
A gente não pode condenar, porque às vezes você tem uma má impressão de alguém, porque você não gosta de alguém. A gente não pode fazer isso, né? E é o que aconteceu. Pessoas entrando em guerras que não era dela, né? Pra ficar contra mim. Então eu sempre respeitei, sempre amei, sempre estive ali. E no momento da minha alegria as pessoas não se alegraram. Não foram todos, tá? Mas, né? E é isso que Deus faz. Os ciclos, eles se encerram mesmo. E aí, o que acontece? O processo, ele dói, sabe? Ele dói. Essas coisas doem. Mas sabe como que nós manifestamos a graça de Deus? Perdoando, sendo a mesma, sabe? Eu continuei sendo a mesma. Esse caluniano falando, ó, em silêncio e Deus trabalhando. Eu continuei sendo a mesma. Eu sou a mesma Fabiana, que o Espírito Santo de Deus habita em mim. O meu carnal, Fabiana, eu estava ferida, machucada. Se eu pudesse nem voltar lá, eu não voltava. Mas sabe onde que o diabo, ele odeia? É quando a gente faz diferente. É quando a gente se humilha. Sabe, eu não queria ir mais lá. Eu coloquei e falei, eu vou passar por cima do que eu tô sentindo, vou ir lá, vou perdoar e vou continuar sendo a mesma. Não é questão de falsidade, mas é questão de você mostrar Cristo na sua vida. Que aquele mal, ele não está em você, sabe? E é isso que eu fiz. Fui dentro do Uber com meu coração acelerado. Por ouvir tantas pessoas falarem tantas coisas que me feriram, que me machucaram. E tudo isso faz parte para que nós amadurecemos no Senhor, né? Então, esse é um exemplo do que eu já passei muitas outras coisas, né? E passo ainda, né? Mas é muito assim. José foi assim. As situações vêm para... Aí, o interessante é, a Bíblia fala que José, ele confiava em Deus. Nós precisamos confiar. Mesmo sem entender. Mesmo que tá doendo. Mesmo que as calores, perseguição. Nós precisamos confiar. Porque lá na frente, o nome do Senhor será glorificado. O nome de Deus, né? Ele vai ser exaltado, né? Então, assim, a gente precisa continuar, né? Vivendo como o Senhor. Não vivendo, né, o que nós estamos sentindo, né, mas a gente viver a palavra de Deus, né, igual lá em Efésios 5:31, ele fala assim, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa, entendeu? Então, assim, parece igual uma coisa. O diabo, ele usa as pessoas também que a gente ama. As pessoas que a gente admira. Por isso que assim, a nossa expectativa, né? Ela não pode estar nas pessoas. Ela não pode estar no homem. Ela tem que estar no Senhor. Sabe? E o deserto, às vezes, quando o Senhor começa a tirar as pessoas, às vezes ele te coloca ali sozinho, é pra te mostrar, pra me mostrar que a graça dele basta. Que ele é a maioria. E que isso é suficiente na nossa vida. Entendeu? E tem coisas por conta da unção que a gente carrega, por conta da promessa, por conta do propósito, a gente é perseguido sem a gente fazer nada. Às vezes um sorriso, às vezes o seu jeito, às vezes você tá ali naquela luta danada e Satanás tá lá enviando os dele pra tirar sua paz, pra fazer coisa ruim pra você, pra ter inveja de você, por conta do que está aqui dentro, entendeu? Porque o propósito, ele é maior na nossa vida. A palavra do Senhor fala que o Senhor não nos deixa órfãos, nós não somos órfãos, nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um amigo aqui, porque Deus, ele não dorme. A Bíblia vai dizer que Deus veio para desfazer toda a obra do diabo. Nada fica oculto. Nada, sabe? Igual eu falo, quando nós mantemos relacionamento com o Senhor nos revela, o Senhor fala em sonho, o Senhor fala em visão, o Senhor usa pessoas. Fulano tá, entendeu? Às vezes você tá sonhando a pessoa fazendo isso e aquilo, pra você orar. E você, só em silêncio e deixando Deus trabalhar. Então, por isso que faz parte do processo, essa rejeição, essa humilhação. Olha o que José passou depois, ele fez um banquete, colocou seus irmãos para sentar na mesa, para mostrar Cristo, que ele perdoa. Sabe? E às vezes essa virada de chave na nossa vida, futuramente, é pra isso. É quando chegar lá, pra você te honrar, não é pra você ser soberbo, não é pra você ser egoísta, é pra você mostrar a humildade de Cristo. A humildade de Cristo é a mansidão no seu coração, que nós somos diferentes, que nós somos como Cristo, que as pessoas vão olhar e vai dizer, nossa, essa pessoa é diferente, nossa, a vida dela é diferente, né? O inferno projetou, planejou e ela continua a mesma, entendeu? Então, que Deus limpe do nosso coração todo sentimento ruim, sabe? Tem momentos mesmo que é uma seleção mesmo, sabe? De tudo, assim, Deus mostra mesmo pra gente. Né, os processos, ele seleciona de verdade, entendeu? Então, que a gente possa, assim, estar firme no Senhor. Nós não venhamos desanimar, né? Porque a nossa vida vai impactar outras vidas e outras pessoas. Amém?